que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vamos confirmar as escalações de Libertad e Vasco. Libertad vai a campo então com Munhoz, o goleiro número 1. Bonete, lateral direito número 11. Aí os zagueiros são Pénegas, número 13. Número 2 para Pareiro. E na lateral esquerda com a 10, o Samúdio. O meio de campo tem Cáceres com a 18. Aquino com a 16. Aí temos os dois meias, o Gamarra, 23, e o Civelli, número 13. No ataque, são esses os dois jogadores. Munhoz, 24, e Menendez, 21. O técnico Nunes, perdão. Munhoz é o goleiro. Escalei duas vezes o Munhoz. 24, Nunes, e o Menendez, 21. E o Jorge Burrochaga, Jorge Burrochaga, autor do gol do título da Argentina em 1986 na Copa do Mundo. Ele é o técnico do Libertad. O Vasco da Gama vai a campo com a seguinte formação: Fernando Praz é o goleiro com a número 1. Wagner, 23, na lateral direita. Os zagueiros são Dedé, número 3, e Renato Silva, número 14. Essa é a novidade do Vasco hoje. Aí o Renato reconquistando a posição de titular. Thiago Feltre, número 2, completa a defesa. Eduardo Costa, 5. Newton, número 19. Felipe, número 6. Diego Souza com a 10, formando o quadrado do meio. No ataque, William Barbio com a número 22. E Alexandro Alec Gol com a camisa número 9. O técnico é o Cristóvão. Este é o time escolhido pelo Cristóvão. Lembrando que o Juninho Pernambucano, o reizinho da colina, sequer viajou para esta partida em Assunção, tão importante pela Taça Libertadores da América. Apita o jogo que você está vendo aí, o Burrochaga, é exatamente esse senhor grisalho. Burrochaga, rapaz, fez um gol de título de Copa do Mundo naquela seleção estrelada por Diego Armando Maradona. A gente tem que confirmar a arbitragem, embora estejamos com a imagem aí do banco de reservas. Eu sempre lembro nessas transmissões dos jogos fora do Brasil, né, que a geração da imagem é por conta da televisão paraguaia. Apita o jogo Henrique Osses do Chile, com o Carlos Astroça também do Chile, e o Juan Maturana completando o trio chileno. Aí os jogadores reservas do Vasco: Éder Luiz está no banco, Rodolfo está no banco, Rômulo está de volta, está no banco, Alan está no banco. Está forte o banco do Vasco. Renato Ribeiro, ele está no estádio Nicolas Leoz, o estádio do Libertad em Assunção. Boa noite, Renato. Boa noite, Luiz. Vou vir rapidinho aqui, Cristóvão. Primeiro jogo longe de São Januário. Qual a receita para se jogar fora de casa na Libertadores, Cristóvão? É necessário a gente jogar de uma forma compacta, né? E ter uma boa saída de contra-ataque. E com isso, do que a gente viu, a gente pode surpreender. Tomara que a gente consiga fazer isso, fazer bem. Obrigado, bom jogo, Luiz. Aí nós temos o Henrique Osses tomando as últimas providências para que a bola possa rolar numa noite muito agradável em Assunção. Choveu no começo do dia, depois saiu aquele sol forte, faz calor na capital paraguaia. O estádio é bem pequenininho, é bem acanhado. O Libertad é um time contemporâneo do futebol paraguaio, né? Nos últimos 14 campeonatos nacionais, foi campeão em 7 e participa seguidamente pelo 10º ano da Taça Libertadores da América. Não preciso dizer que é o time do presidente da Conmebol, Nicolas Leoz. Antigamente era Nicolás, né? Agora é Nicolas por conta dos outros países. Autoriza o árbitro. Bola rolando, está valendo. Começa pelo grupo 5 da Libertadores, terceira rodada. Libertad o líder contra o Vasco, que é o segundo colocado. Libertad com 6 pontos, o Vasco com 3. O jogo começa. Importantíssimo para as pretensões do Vasco na Taça Libertadores da América. Eu tô aqui com o Júnior e com o Leonardo Garcia e já faço o primeiro contato com eles, porque tem o primeiro ataque aí do Libertad. Chegou o Dedé para fazer o corte. Bola volta no meio ali, sobra com o Nunes.
Mais atrás quem fica com ela é Cáceres. Tentou levantamento muito forte, vai saindo o Fernando Praz para fazer a defesa. Júnior, sua expectativa, este Vasco e Libertad. Lembrando que ontem a vitória do Aliança Lima sobre o Nacional lá em Lima deu um alento para esses dois times. Aí tá mais fácil matematicamente a classificação. Eu disse isso para perguntar o seguinte para você: dá para jogar normalmente, buscar a vitória e não ficar na defensiva? Boa noite, Júnior. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Que dá, Luiz. O mais importante de tudo é exatamente a forma como o Vasco vai jogar. É alçapão, é estádio pequeno, você vai ver que vai existir uma pressão por tudo que você falou. Não pode ficar somente se defendendo. Tem que ter a estratégia da jogada de contra-ataque, a jogada ofensiva, para poder usufruir exatamente também das qualidades, né, dos jogadores que o Vasco tem em campo hoje. Infelizmente, hoje a gente não tem o Juninho. A gente viu fazer uma grande atuação no último domingo. Vem o time do Libertad pela direita. Bola dominada com o Aquino. Tabelinha jogou para o Nunes. O passe foi muito forte. A bola vai saindo pela linha de fundo em reposição de tiro de meta para o Fernando Praz. Olha, o grupo do Vasco é o grupo 5. A gente vai até botar a classificação agora para você, já com os 2 pontos para cada um computado. Então o Libertad está indo a 7 com empate e o Vasco está indo a 4 com empate. Veja como foi importante o tropeço do Nacional ontem. Todo mundo achava que o Nacional ia ganhar do Aliança Lima. Então, em tese, ficou um pouco mais fácil. Mas eu repito, a conta do Vasco é ganhar 4 pontos nesse confronto com o Libertad e vencer o Aliança. Ele vai a 10 e garante uma das 2 vagas, né, Júnior? É, exatamente isso, Luiz. Porque ele está jogando contra aquele que tem mais pontos, né? Se ele roubar 4 pontos em 6 de quem está na frente dele, automaticamente ele vai precisar somente de uma vitória. Ou contra o Aliança, né, para poder... E o Nacional, uma rodada lá em Montevidéu. Que o Nacional, na verdade, Luiz, depois que nós vimos a atuação dele contra o próprio Vasco, que infelizmente, né, naquele dia o Vasco não estava bem, estava sem esse jogador aí, que era o Fagner, né, que estava suspenso, não pôde jogar, e naquele dia jogou Felipe e Juninho, e naquele dia parece que se enterrou essa possibilidade de os dois jogarem juntos, uma coisa que eu acho que pode acontecer. Está jogando o Dedé. São os primeiros movimentos, o gramado está realmente um tapete. Dedé tentou trabalhar do lado direito para o Diego Souza. Briga, recupera a posse de bola, toca mais atrás, se apresenta o Fagner, aí o Alexandre acabou desarmado, o Nilton ficou caído, já se levantou, Thiago Felto domina pela esquerda, trabalha mais atrás com o Felipe, aí o Felipe adiantando, tentando pro Diego, devolveu pro Felipe, tentou passe na ponta direita pro Bárbio, ele vai na linha de fundo, cruzamento buscando o Alexandre, chegou o Nilton, bateu pro gol, segurou o goleiro. O Nilton veio meio como um elemento surpresa, que é um papel decisivo dos volantes no futebol, né? Tem que se apresentar mesmo. E o Vasco teve a primeira grande chance da partida. O cara chegou travado, né, Luiz? Para chutar não chegou solto, né? Até porque estava livre, não tinha ninguém, né? E esse você falou do papel do cabeça de área, do volante, é porque esse homem normalmente ele vem sem marcação. Veja de novo a jogada, o Bárbio vai na linha de fundo. E veja, completamente sem marcação, como destacou o Júnior. O Alexandre e o Diego Souza levam os marcadores. E não pegou legal na bola, saiu meio mascado, né? O Brasil inteiro tá ligado na Taça Libertadores da América. Libertad e Vasco direto do Paraguai. Você ligado na Globo, curtindo a competição mais importante do futebol sul-americano. Aí a falta para o Libertad. Chegou o Menendez tocando de cabeça. A bola vai cair na direita com o Munhoz. Munhoz tem o Bonete fazendo a infiltração. O Nunes prefere jogar mais atrás no Gamarra. Gamarra tentou o cruzamento. A bola bateu no Thiago Feltri. Aí o juiz está parando o jogo e marcando uma irregularidade. Como todo mundo está olhando para o Bandeira, acho que ele marcou ou o toque que o juiz está fazendo o gesto aí, ou até um impedimento. Mas pelo gesto do Henrique Ossi foi um toque, né? Pelo que deu para ver, essa batida no braço é característica quando marca o toque, a questão da infração do toque. Não me pareceu que o Bandeira tivesse marcado impedimento. Burrochaga não gostou da marcação. Luiz. Sabe que uma vez eu fui tentar fazer uma entrevista com o Burrochaga? Essa história é boa, hein? No Hotel Nacional aqui no Rio, em São Conrado, que nem existe mais, né? O prédio existe, mas o hotel não. Aí cheguei para ele: Burrochaga, tô aqui escalado para tentar fazer uma entrevista. Ele falou: eu não sou Burrochaga. O Vasco recupera a posse de bola. Diego Souza tentou pro Bárbio. Aí um zagueiro chamado Brown chegou e falou: não, fica tranquilo, ele é assim mesmo. Aí o Felipe domina ali pela meia esquerda. Tentou a jogada no centro pro Diego Souza. Chegou o Benegas. Dedé toca de cabeça. E o Vasco já dá uma demonstração, como o Júnior destacou no início. Dá para jogar pensando em vencer. Ele recebe o Gamarra. Sempre ocupando o lado direito. Faz a jogada de velocidade. Ele e o Thiago Feltri.
Mas eu sei que o Burrochaga não quis saber de papo, não. Mas o cara podia dizer, não vou te atender, mas eu não sou o Burrochaga. Fala sério, fez um gol na final da Copa do Mundo, a gente não sabe quem vai ser você, né? Será que ele era marrento? É, maestro. Aí a falta, quem se prepara para fazer a cobrança é o canhotinho Samúdio, lateral esquerdo, que joga com a camisa número 10. Aí o Felipe, com a camisa 6, braçadeira de capitão. E aí também o Gamarra, os dois posicionados para a cobrança. Você vê aí o Lucivelli, número 13. Também o Benegas, o zagueiro. E aí o Samúdio. Partiu o Samúdio, com o pé esquerdo. Bola vai passando por todo mundo. Sobra do lado esquerdo com o Civelli. Tentou o giro, tentou a batida. Ela foi sobre o gol, apenas o tiro de meta que favorece o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Itaú Card, com ele você tem o controle nas mãos. Luiz. Diga, Renato. Só para esclarecer sobre o Juninho, o torcedor do Vasco, ele não viajou, foi uma opção da comissão técnica que preferiu que ele ficasse no Brasil para não sofrer um desgaste muito grande, que causou surpresa porque o normal seria o contrário, né? Poupá-lo no Carioca e não na Libertadores. Domingo, você que não acompanhou, você de outros estados que não estava com o futebol carioca no fim de semana, o Juninho jogou, o Vasco venceu o Madureira por 3-0 e ele foi o grande destaque do jogo. Jogou até os 40 do segundo tempo e muito bem. Ele fez um segundo tempo realmente à altura do nível do Juninho, né, Luiz? E exatamente como disse o Renato, né? A prioridade, né, do Vasco, na verdade, nesse primeiro semestre, não é a Libertadores. É lógico que você tem que preservar o Juninho na questão física, né, revezando às vezes com o Felipe, mas esse era um jogo importantíssimo, né, para o Vasco pontuar. Civelli recupera no passe errado do Dedé. Na ponta direita para Gamarra, jogada de velocidade, foi muito forte. Fernando Praz saiu para fazer a defesa. É uma falta o Vasco ali pela direita. Já passamos de 13 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Veja como é acanhado o Estádio Libertad, que é novinho, foi inaugurado em 2005. Mas pelo menos o campo é um tapete. Vai lá o Fagner para cobrança. Dedé, Newton. Mais uma noite quente, uma noite gostosa. Tá tudo perfeito para se jogar um bom jogo de futebol. Você vê ali o Dedé e o Ossis chamando a atenção desse agarra-agarra. E vem cobrança do Fagner, levantamento, desvia, a bola vai passando. Sobrou pro Dedé, ele foi brigar pela posse de bola, ficou reclamando que teria sido puxado o Dedé. Jogo que segue, o Libertad tenta emplacar uma saída com velocidade. Mas o Vasco já recupera a posse de bola, Thiago Feltri. Diego Souza pro Feltri, cruzamento, Alexandro. Ele chega dominando. Tentou a devolução pro Feltri, deu certo. Thiago domina do lado esquerdo. Se movimentou ali o Felipe, ele faz o giro, fica marcado em cima pelo Bonetti. E aí o toque do Renato Silva, a bola volta no Feltri. Enquanto você vê aí o Bonetti chegando para evitar a cobrança rápida. Mais uma vez a falta do Cáceres sobre o Felipe. E aí o lance do Dedé, olha, ele tá puxado pela camisa, é seguro pelo calção. Não é um pênalti assim... porque o juiz está olhando para o contexto, né? Ele não está necessariamente olhando para o Dedé e para o Bareiro. Mas tem uns puxões ali, né? Mas o que caracteriza, que talvez não tenha sido a interpretação do árbitro, foi o fato do Dedé, quando dominou a bola na coxa, ela escapou do domínio dele. E nesse momento não houve a falta, quando o árbitro está olhando a jogada. E vem cobrança de falta de novo agora para o Vasco. Fagner vira de lado, muda de lado, vai lá para a esquerda. Ele vai fazer o levantamento. Você vê a preocupação do goleiro Munhoz. Aí o Fagner vai esperar um pouquinho. Os jogadores do Vasco tentam o melhor posicionamento. Newton, Dedé, Eduardo Costa. Vai o Fagner, fez o levantamento. Gol! De Diego Souza para o Vasco. Diego Souza, número 10. O torcedor do Vasco presente em Assunção, ligado na Globo em todo o Brasil, comemora. O Cristóvão também. Cobrança do Fagner. Essa bola é um perigo, basta um desvio. E o Diego fez com consciência. De novo, olha, o Fagner faz o levantamento. O Diego subiu e com muita categoria desviou, tirando do goleiro Munhoz. Fazendo o Vasco o primeiro gol com 16 minutos. E, aliás, colhendo fruto, Júnior, de um domínio nesse princípio de partida, né? Sem correr risco aqui atrás,
na verdade, tomando, né, rédeas do jogo, Luiz. Antes da batida, você chamou a atenção do Fagner, que dizia para não entrar. Por quê? Para que eles não fossem ocupar exatamente aonde ele iria colocar a bola. Colocou com uma precisão muito grande. E o Diego, né, que domingo passado deu uma cabeçada muito parecida com essa, que não é com a testa. Você vê que ele faz um movimento que ela está quase que na nuca dele. Ele fez dessa vez um pouco mais preciso e ela entrou com facilidade. Aí o Gamarra. Renato Silva acompanha a jogada, decidido, joga pela linha de fundo. Olha, o domínio do Vasco vai se traduzindo em alguns números. Esse aqui chama atenção, por isso a gente vai botar aí para você, olha. Passes errados. O Vasco está ganhando com esse gol aí do Diego Souza. Só um errado do Vasco na partida. O Vasco acertou 50 passes, errou 1. O Libertad acertou 35, errou 9. Olha a proporção. E o Vasco chegando a 60% de posse de bola. E o Diego Souza comemorando com o Cristóvão. Mandando um beijinho para a câmera. Ah, foi para a mulher, evidentemente. Mandou um te amo ali. Certamente em casa, torcendo para o maridão. Lateral para o Vasco ali do lado esquerdo. A gente viu no replay, Luiz, exatamente que ele cabeceia com a nuca, né? Que é uma cabeçada intencional dele, não é foi sem querer, não. Chute de fora do Newton. O goleiro defendeu e o Samúdio tirou dali. O Libertad não consegue sair das cordas. Núñez. Eduardo Costa fez a falta. E aí é antijogo clássico. Não importa a intensidade da falta, né, Gaciba? É, na súmula vai por interceptar a formação de ataque da equipe adversária. Assim mesmo? Exatamente. Interceptar formação de ataque. Exatamente. A linguagem da arbitragem é rebuscada, né? Mas essa é exatamente aquela falta, né, para matar o contra-ataque, né? Opa, melhorou. Agora ficou Tem mais. E o Arnaldo ainda diz que a regra é clara, hein? Alexandre tocou para o Newton, mesmo pressionado, o Newton que chuta muito forte, né? Apareceu no futebol fazendo um gol do meio do campo no jogo pelo Corinthians contra o Santos. Bonetti tentou a bola em profundidade. Quem vai chegando para fazer o domínio é o Gamarra. Gamarra tem o Núñez mais atrás, tem o Menendez, ele fez o levantamento, o Civelli fecha do outro lado. Aí o argentino, um dos argentinos do time do Libertad, jogou para o Cáceres, clareou para o pé direito, não dá para chutar, tentou virar na direita, vai Gamarra, domina, fez o cruzamento, essa bola enviesada é perigosa, mas o Fernando Praz está atento, tranquilo para fazer a defesa. Aí você vê o Núñez, vai até a linha de fundo, fez o cruzamento, a bola desviada pelo Feltri, vai saindo em escanteio que favorece o time do Libertad. Por sinal, o Libertad está procurando a primeira finalização. Quer ver só o número de finalizações até aqui no jogo, como os números estão retratando a superioridade do Vasco. O Vasco vai vencendo por 1-0, finalizou 3 vezes e o Libertad não conseguiu chutar uma ainda no gol do Vasco. Das 3, 2 foram do Newton, né? E a terceira foi a cabeçada do Diego Souza. Vem cobrança de escanteio para o time do Libertad. Levantamento, que perigo essa bola! Fernando Praz mandou um tá maluco pro assistente agora aqui. Na captação do áudio deu pra gente perceber. Bom, eu tô com os fones aqui, fica mais fácil. Não sei se você em casa conseguiu ouvir, né? Recorda com razão. Aí você vê o Menendez tentando se posicionar, marcado pelo Renato Silva. Quem subiu para fazer o corte foi o Dedé, soberano, livre. Ele toca no Thiago Feltri protege do lado esquerdo. Tenta sair do contra-ataque para o time do Vasco, é o que disse o Júnior, né? Se esperar um pouquinho, tem que ter jogadas armadas de contra-ataque. Thiago Feltri, Globo, a gente se liga em você. Luiz, o Gamarra é o jogador, o atacante, né? Paraguaio, que precisa ter uma atenção maior. Um jogador que parece aqueles ponta-direitas antigos, baixinho, rápido, habilidoso. Ele acabou de demonstrar isso nesse drible que ele deu no Eduardo Costa aqui pelo lado direito. Benegas, esse é o Samúdio. Aí você está vendo o Cáceres. Na esquerda, Civelli. É habilidoso argentino, trabalhou com o compatriota dele, o Menendez, que é um outro argentino. Trouxe para o pé direito, bateu para o gol. Jogou à direita do Fernando Praz. Alexandre que no último jogo da Libertadores errou 2 pênaltis, mas saiu aplaudido pela torcida. Diz até ele que eu não esperava, sinceramente, claro. A torcida do Vasco tem reações espetaculares ao longo da sua história e essa foi mais uma delas.
mais uma delas. Aplaudindo o jogador, mesmo ele perdendo os 2 pés. Aí houve um terceiro, quem bateu foi o Juninho. Núñez levou para a esquerda o Núñez. Globo, a gente se liga em você. Olha lá o Samud para fazer a cobrança do escanteio. E vem levantamento. Diego Souza, sempre ele na primeira trave. Subiu, decidiu, foi para a jogada, botou de cabeça mais à frente. Thiago Feltri, que fica ali para a saída de velocidade, né? Não só pelo fato de ser menor. Olha o cruzamento para a boca do gol, a bola vai chegar. Dominou o Civelli, para quem vem de trás, isolou o Gamarra. Leva as mãos no rosto porque teve a melhor oportunidade para o Libertad na partida. Burruchaga tem que refrescar a garganta, porque deve ter dado um grito, né? Luiz. Diga, Renato Ribeiro. Olha, o estádio aqui é pequeno, canhado. Essa bola foi parar na rua, viu? Deu pra ver aqui. Foi bem longe mesmo. Caiu aqui no vizinho, aqui do lado, bem longe. Mas o Renato, a impressão que a gente tem é que o gramado está em ótimas condições, né? Não, perfeito, ótimo. E, inclusive o time treina aqui, isso que é impressionante. O time treina aqui e ainda assim o estádio está perfeito. Ótimas condições, um tapete. Não deixou o Vasco fazer o reconhecimento, só de tênis. E aí o Vasco disse que semana que vem também não tem reconhecimento em São Januário. Pra quê, né? Deixa o treino também, véspera do jogo de noite, vai ser leve, né? Vai estragar o campo, né? 11 anos depois, o Vasco está de volta à Taça Libertadores da América. Sempre legal, né? Jogando a sua 8ª participação em Libertadores, o Vasco foi campeão em 98 e hoje completa 64 anos do primeiro título sul-americano que foi disputado, não se chamava Libertadores, e foi vencido pelo Vasco. Um torneio que terminou na última partida com o Vasco e River Plate no Chile. O jogo empatou, o Vasco foi o campeão. Esse título já foi reconhecido pela Conmebol como título sul-americano, mas o Vasco reivindicou que vá uma plaquinha para a Taça Libertadores, taça mesmo, a Libertadores, o troféu. Aí não sei como a Conmebol vai reagir. Já botou lá no site, reconhece o título, tudo, mas a plaquinha, porque a Taça Libertadores é uma competição que surgiu muitos anos depois, também em nível sul-americano. Mas o Vasco tem esse título reconhecido, o primeiro campeão sul-americano. Luiz. Já há muitos anos, inclusive quando nós tínhamos a Supercopa da Libertadores, só de campeões sul-americanos o Vasco participava. Diga, Renatinho. Houve uma reunião da diretoria do Vasco, né, com o Nicolas Leoz, presidente da Conmebol, e isso vai passar para o comitê executivo da entidade para analisar esse caso aí, para botar o título do Vasco de 48 na plaquinha. E o escanteio que o próprio Diego Souza se prepara para fazer a cobrança. Já chegamos a 44, já tem show do intervalo. Olha o Felipe, fez o drible, o Felipe, bonita jogada. Cantinho que durante muitos anos ele frequentou como lateral, conhece bem aquele pedaço ali. Aí o Thiago Feltri toca mais atrás, Eduardo Costa, Diego Souza girou, Alexandre pedindo. Felipe se posiciona, Thiago Feltri também. Mais uma vez no Felipe. Felipe faz o drible, leva bem a jogada, olha o Feltri livre. Ele rolou pro Feltri. Quando ele foi tocar, o Feltri, ele deu um passo para trás para se posicionar para a arrancada e perdeu o tempo da jogada. Um minuto. Fugir do impedimento, eu não sei. Só que a jogada já estava desenhada, né, Luiz? Diego Souza, Felipe, mais uma vez no Thiago Feltri. Vai para cima da marcação o Feltri. Ganhou do Bonete, foi no fundo. Bonete toca, a bola vai pela linha de fundo aí de escanteio. Volta a apresentar um volume ofensivo, Vasco até a posse de bola. Nós estamos no último minuto do primeiro tempo. Diego Souza fez o gol do Vasco. E ele vai lá para fazer a cobrança do escanteio. Já tem o show do intervalo para você. Melhores momentos da vitória do Fluminense com o nosso Léo Batista. O Fluminense ganhou do Samora da Venezuela. Os jogadores do Vasco reclamam do posicionamento daqueles dois jogadores ali do Libertad. Mas, de qualquer forma, o escanteio foi cobrado. Diego Souza levou bem a marcação. Ganhou essa jogada do Aquino. Aí o Diego Souza acabou perdendo, mas o juiz acho que vai terminar. É isso que acontece. Ele apita. Os jogadores do Libertad levantaram, botaram a mão na cabeça, foram reclamar. Era um contra-ataque. De qualquer forma, ele apitou o fim do primeiro tempo. Você está vendo mais uma vez aí os jogadores do Libertad reclamando. Eu não sei se necessariamente dele ter interrompido uma saída de contra-ataque ou por um outro motivo. O Renato Ribeiro está chamando lá para ouvir os jogadores do Vasco. Pois não, Renato? Com o Diego Souza, Diego, até o seu gol, o Vasco dominou a partida até com facilidade, depois recuou um pouquinho, depois. Olha, o campo parece ser pequeno, mas é grande, então
a gente estava jogando corretamente, mantendo a posse de bola, porque tem espaço para fazer isso. A partir do momento que a gente recuou muito, a nossa saída de bola não tem sido das melhores, então a gente não conseguiu segurar a bola, então por isso a gente sofreu um pouco. Obrigado, Luiz. Muito bem, Renato Ribeiro. A gente está revendo o gol do Diego Souza, uma cabeçada de costas, né? Olha que lance bem legal, né? Ele tem que fazer um esforço totalmente diferente de uma cabeçada de quem está vindo de frente, né? No domingo ele tentou um gol parecido com esse, não conseguiu. Hoje ele botou na rede e o Vasco vai vencendo por 1-0. Renato Ribeiro, diga lá, Renato. Fala com o Cristóvão rapidamente. Te agradou o primeiro tempo? Fizemos boas coisas no primeiro tempo. Agora, em muitos momentos, tivemos um pouco precipitados, principalmente no momento de posse de bola, quando a gente tinha bola. A marcação está boa, claro que é um adversário perigoso, tem jogadores rápidos, mas o mais importante é que a equipe continue organizada e quando a gente tem a bola, consiga manter a posse de bola. Obrigado, Vasco sem mudanças e o Libertad também sem mudanças, Luiz. Ok, Renato Ribeiro. Noite gostosa em Assunção, faz calor. O estádio Nicolás Leós do Libertad, capacidade para 10 mil pessoas. É bem acanhado, mas é bem cuidadinho. Estádio novo, né? 2005 ele foi inaugurado. E o gramado em perfeitas condições. E o Diego Souza pedindo para o time tocar a bola. Você viu aquele gesto de tocar a bola para o Eduardo Costa. Eu estava, inclusive, Luiz, dando uma olhada aqui no banco do Cristóvão. É um banco que tem diversas alternativas, né? Pelo menos 2 titulares, né? O Rômulo e o Éder Luiz em condições normais. Esses daí, quando tiverem com a forma física, serão titulares. Autoriza Henrique Osses do Chile. Bola rolando, está valendo. Em Assunção, a capital do Paraguai. Libertad e Vasco, grupo 5 da Libertadores, terceira rodada. Vasco 1-0, gol do Diego Souza. Vai o Eduardo Costa. Faz o giro, fica marcado pelo Gamarra. Entrega redondinha para o Felipe, que por sua vez joga na direita para o Fagner. Os primeiros movimentos do segundo tempo. Fez o levantamento lá na ponta direita. E agora o Newton tentou a arrancada, está reclamando. Ih, rapaz, enquadrou o Samúdio. Newton não se conforma com a reação do juiz, porque ele não entendeu que não houve nada nesse lance aí. Não marcou falta, não. Foi braço para lá, braço para cá. Mas a princípio não deu a impressão de o Newton ter qualquer tipo de sangramento, de ferimento ali na boca. Thiago Feltre, Eduardo Costa. Vasco vencendo por 1-0 essa vitória importantíssima. Vasco vai a 6 pontos. Joga em casa na próxima quarta-feira contra esse mesmo Libertad. Torcedor do Vasco tem a obrigação de lotar a Colina Histórica, hein? Última partida, pouco mais de 11 mil pessoas. Bom, público de razoável para bom, mas é jogo para lotar São Januário, né? Diego Souza tocou para o Newton, ele chuta forte. Aí o Newton caprichou, jogou sobre o gol. Apenas o tiro de meta que favorece o time do Libertad. Aí aquela jogada do Samúdio. O Samúdio, depois que teve braço para lá, braço para cá, o Samúdio pega a mão e empurra o rosto do Newton. Na verdade a falta existiu, né, e fora da jogada. Ele com o braço impede a passagem do Newton, a falta que não foi percebida pela arbitragem. Uma dura dessa aí, eu saio correndo, morro de medo. Você tá louco, você viu como ele ficou bravo? Recupera o Samúdio, sai jogando, vem pela diagonal. Felipe interceptou, ganhou, a bola espirra, fica com o Diego Souza. Toca na esquerda para o William Barbio. Aí domina o William Barbio. Rolou mais atrás no Thiago Feltre. Felipe, de novo no Feltre. Feltre pro Diego Souza. Foi atingido pelo Bareiro. É uma falta por trás. Cartão. O juiz marcou a falta. O Vasco até levou vantagem, mas o juiz marcou e não vai mostrar cartão não, pelo jeito. Esse é o outro lado da moeda, né, Luiz? É a questão da como se vai permitindo contatos, faltas, e aí o jogo acaba aquecendo. Esse é o caso, ó. Essa é uma entrada por trás, depois que a bola já tinha saído, sem sombra de dúvidas, faltou a aplicação do cartão amarelo Barreiro. O Diego tá mostrando ali, porque ele entrou com o pé no alto. Com a sola, com as travas mesmo na perna do Diego. Felipe faz um gesto ali, fez o número 2, não sei se quer dizer segunda trave, enfim, ou algum sinal que todos conhecem. O Dedé vai lá, o Diego Souza também, e o Felipe fez o levantamento na segunda trave. Dedé de cabeça, olha o Barbio, não alcançou. E a bola vai sobrar ali na dividida do Diego Souza. Eduardo Costa está recebendo lá o Alexandre, mas em posição de impedimento, que foi marcado pela arbitragem.
mais de 10 anos o Vasco não jogava no país vizinho, no Paraguai, em 2001, pela Copa Mercosul. Jogando contra o Cerro Porteño, até perdeu por 2-1. Diego Souza na ponta direita, recebe o Diego. Fagner faz a infiltração. Diego está marcado de perto pelo Barreiro, tentou mais um drible, o juiz está marcando a falta do Diego. O Barreiro está aí com a mão no rosto, aliás é o Benegas, perdão, e vai ter expulsão. Expulsão, cartão vermelho para o Diego Souza. Talvez venha fazendo a melhor partida dele desde que o ano começou. Bandeirinha só está anotando ali para quem foi o cartão. Está expulso o Diego Souza. Provavelmente por informação do árbitro assistente, né, que foi quem marcou a falta. E acima de tudo é aquilo, Luiz, que a gente coloca em relação ao jogador brasileiro, o quanto o jogador brasileiro tem que se cuidar com esse clima de Libertadores da América. O pessoal fica falando que o jogo é agressivo. O jogo não está provocativo, desleal, não tá, mas o Diego, claramente, essa foi uma atitude em revide pela entrada que ele recebeu do Barreiro. Anteriormente, o cartão não foi aplicado. Provavelmente uma atitude de revide, né, do coisa. Agora nós temos que ver a imagem e ver se fica clara a agressão do Diego na jogada. Aí é o Benegas que está marcando ali. Enfim, é com você, Gaciba. Eu não sei se teve um cotovelaço aquele dia, mas a questão do movimento dele, a partir do momento que ele engatilha, que ele coloca esse braço para frente e bota para trás, agora está tentando levar alguém junto, né? Agora está tentando levar alguém junto. Isso não é bom. Isso não é bom. Inclusive o Vasco está ganhando o jogo. Não se esqueçam que o Vasco está ganhando o jogo. Agora o Newton deu um empurrão ali no goleiro. Burruchaga em campo, comissão técnica do Libertad em campo. E a comissão técnica mesmo, como disse o Renato Ribeiro. E não é bom negócio pro Vasco, gente. O Vasco está ganhando o jogo de 1-0. O Felipe, ele está irritado com o jogador do Libertad, o Alexandre com o goleiro. Luiz. Pois não, Renato. Tudo começou por Diego, ele foi deixando o campo, mas levando a bola. E aí os jogadores do Libertad foram em cima dele e começou a confusão. Bom, aos 7 minutos do segundo tempo, o Diego Souza foi expulso. Já temos 2 minutos, inclusive, de paralisação, né? E o Vasco vai perder um jogador que está fazendo um papel importante. Tem sido até a válvula de escape aí do time nas pontas. Aí, a entrada do Barreiro, aquela falta que ele reclamou, ficou todo nervoso. E depois ali o braço direito, observe agora. Por esse motivo ele foi expulso. Olha só, agora é o Benegas, Luiz. A marcação, Diego Souza empurra a gente para lá, empurra a gente para cá. Cartão amarelo para o William Barbio. Cartão amarelo para um jogador do Libertad ali que eu não consegui identificar quem era. E o Renato Ribeiro tem a informação. Então, o Diego Souza foi atingido por garrafas de plástico, devolveu uma para a arquibancada e chegou a empurrar o quarto árbitro aqui. Nós vimos a imagem do empurrão, Renato, ela foi bem curtinha, ele já estava no movimento no meio do empurrão, assim, meio que no peito do quarto árbitro, né? Se chama Henrique também, Henrique Cáceres. Mas ele não foi aquele empurrão de agressão, foi um empurrão de chega para lá, não me pressiona. O Gaciba pode falar alguma coisa a respeito de como é que os juízes costumam colocar isso na súmula. Não sei se chegou a ser uma agressão em cima do quarto árbitro. Creio que não. Isso aí fica tranquilo, faz parte do jogo. Eu tenho medo dessa parte de retardar o retorno do jogo. A questão do lançamento, isso aí também não vai citado em súmula. Aí, na verdade... não é uma agressão, né? Não. O Diego claramente quis... Foi o Aquino que tomou... Só porque a gente mostrou agora a imagem, o número 16, o Aquino, além do William Barbio, que vai receber essa bola em profundidade. Vem o Barbio, a chance do segundo do Vasco no capricho, William Barbio. Claramente o Barbio ele tem uma dificuldade ofensiva de resolver as jogadas ofensivas, a própria finalização e tal, né? Tem velocidade. E agora o Alexandre está pagando geral aí pro juiz. Não sei que eles estão reclamando de que não houve alguma irregularidade nesse lance aí ou foi escanteio, você achou? Eu não vi absolutamente nada. Ele pediu para olhar para o assistente, né? No caso, talvez o assistente tenha marcado alguma coisa. Só que eles têm comunicador. Os árbitros podem se falar durante a jogada, né? O time do Vasco tem que botar a cabeça no lugar. Isso aí. Não pode se deixar levar pelo clima que foi criado desnecessariamente na jogada que originou a expulsão do Diego, né? Ele poderia ter protegido a bola sem ter usado o cotovelo, ainda mais que o Vasco tem a vantagem, né? Tá com superioridade, inclusive no jogo, no placar, em tudo, Luiz. Esse tipo de jogo não leva, né? Talvez seja tudo aquilo que o Libertad queria para se motivar dentro do jogo, porque pelo jeito que estava andando de 11 contra 11,
fatalmente o Vasco iria sair com a vitória até com uma certa tranquilidade. Agora ninguém sabe o que pode acontecer, até mesmo porque o Vasco, como você mesmo disse, o Diego fazia uma das melhores partidas dele esse ano. É uma pena, né, que o Diego tenha sido expulso, tenha se rendido. Eu não vou nem colocar que foi provocação. Teve uma falta forte, ali tá muito jogo, tá ganhando, tá com a posse de bola, né? O cara encostou, não precisa usar o cotovelo, pelo amor de Deus, tá Luiz, ganhando e tem, em outras situações, se quiser tirar uma forra, dá para você tirar. Não da forma como ele tirou, né? Com a visibilidade muito grande, ainda mais na frente do bandeirinha, né? E o que me espanta é se fosse um menino que está começando na carreira, mas o Diego já tem rodagem suficiente para não entrar nessa, né? Alexandre caiu, o Barreiro saiu jogando. Vasco com um homem a menos, exatamente o Diego Souza, o autor do gol, aquele que estava fazendo uma boa partida, especialmente na saída da defesa para os contra-ataques aí, usando os lados do campo. Daqui a pouco vai ter mudança, apareceu o Velasquez ali, atacante se preparando para entrar. Aí lá o Samúdio para fazer a cobrança. Botou força demais, a bola vai passando por todo mundo. Vai ficar ali com o Barreiro. Renato Silva vem, pressiona, o Barreiro toca mais atrás. Bola em profundidade na esquerda para o Samúdio. Samúdio é marcado pelo Alexandro. Aí ele fez o cruzamento de pé direito, a bola foi descendo. Fernando Praz deu um toque bonito e jogou pela linha de fundo em escanteio. Que bola perigosa, venenosa. Mas o Praz estava atento, fez boa defesa. Em cobrança de escanteio para o Libertad. Agora ele vai manter ali o Velasquez que entrou e o Menezes que não apareceu no jogo ainda, né? Eis o levantamento. Tentou o desvio, Renato Silva tirou. A bola vai sobrar com o Aquino, mas quem leva melhor é o Feltri. Ele sai jogando para o time do Vasco. O Diego Souza fez o gol do Vasco no primeiro tempo, foi expulso aos 7 minutos desse segundo tempo. O Cristóvão vai recompor a defesa, ou vai fortalecer, não é recompor, vai fortalecer a defesa ali com a entrada do mais um zagueiro. E também a questão da bola pelo alto, né? Isso, exatamente também, né, Luiz? Na altura ali atrás vai crescer com mais um zagueirão ali com mais de 1,80 m. Ali o Cristóvão recebendo o Thiago Feltri, que foi o jogador sacrificado depois da expulsão do Diego Souza. O Samúdio tá ali, coisa e tal, veja aí, ó. Opa, isso é um rapa. Faltou o cartão na jogada. Essa é que é a verdade do árbitro sul-americano, né, Luiz? De vez em quando comete esse tipo de equívoco. Quando a disputa é na bola, por mais forte que seja, demora para aplicar o cartão amarelo. E quando é sem bola, não aplica o cartão amarelo. Aí vem cobrança de falta pro Vasco. Rodolfo tenta o posicionamento na área. Veja o levantamento. Olha o toque de cabeça para trás. O giro do Dedé bonito. Defendeu o goleiro. Que giro fez o Dedé. Finalização acrobática, né, Luiz? Foi mesmo, essa foi mesmo. Ali o William Barbio. Inclusive vai marcar uma falta sobre o William Barbio. Ele protegeu, o Paraguai pressionou e acabou recebendo a falta. O William Barbio tem só 19 anos, foi revelado pelo Nova Iguaçu e a gente vai rever agora, né? O giro do Dedé, que beleza! Sensacional, diria, viu? Isso é finalização de futebol de areia, né, Luiz? No meio, Aquino. O Vasco volta todo para o seu campo defensivo. Diego Souza foi expulso aos 7 desse segundo tempo. De qualquer forma, o Vasco vai vencendo por 1-0. Gol do Diego Souza no primeiro tempo. Aí o Samúdio. Os dois laterais participam ativamente do jogo do Libertad. Samúdio fez o levantamento. O Velasquez vai subindo. A bola vai sobrar no meio. Chico, chute. Gol de Núñez para o Libertad. Aos 25 minutos, Núñez empata o jogo. O Rochaga nem comemorou. Está alertando o seu time aí. E o Núñez recebeu um toque de cabeça do Velasquez. Você vai ver o cruzamento da esquerda do Samúdio. Ele briga pela bola, ela sobra com o Núñez. Faz um giro belíssimo, por sinal, para empatar o jogo sem chances pro Fernando Praz. Observe, ele domina e bateu uma espécie de um voleio a la Bebeto, empatando o jogo. Fez um movimento rápido sem dar chance dos defensores do Vasco chegarem. A bobeada foi, sabendo que tem o cruzamento, não tem que olhar somente a primeira bola, né? Ficaram todos olhando para a bola. Ele arrumou bem essa bola e o Núñez aproveitou. Luiz. Oi, Renato.
Vem aí Rômulo, 15, vai sair o Newton, ele está saindo já, inclusive de marca agora, sentiu câimbras, mas antes dele sentir câimbras, o Cristóvão já havia sinalizado que ele iria sair. Bom, esse jogo vai marcar a volta do Rômulo. Teve uma contusão importante, ficou um tempão sem jogar, não lembro quando foi a última partida do Rômulo. E o Newton vai sair com cara de muita dor, com a camisa número 19, entrando o Rômulo número 15, normalmente titular do Vasco, jogador que foi a seleção brasileira, muito jovem. Olha a bolinha anunciando aí que tem gol acontecendo. Aquino, 28 do segundo tempo. De qualquer forma, o empate não deixa de ser um bom resultado para o Vasco, levando-se em consideração que semana que vem esses times se enfrentam em São Januário. Aí a obrigação de vencer para o Vasco também, né? Uma vitória hoje deixava a situação um pouco mais tranquila. Um acaso de um tropeço, de um empate em casa, o time continuaria com boas possibilidades. Agora o jogo da próxima semana vai virar realmente decisivo para as pretensões do Vasco, em caso de empate. Mas tem jogo ainda, né? O William Babi marcando o Nunes. Tocou para o Bonetti. Cruzamento, tocou o Renato Silva, tira essa bola. O chute vai sobrar com o Civelli. E ele errou. Caiu na canhotinha que é a boa. E ele chutou sobre o gol do Fernando Praz. Que chance perdeu o Libertad, hein? Agora vai sobrar com o Civelli a caráter. Vamos ver o gol do Botafogo lá no Almeidão, em João Pessoa. Diga, Renato. Luiz, o Fagner pediu para sair, 17, Alan entrando em campo agora. Portanto, o Fagner pedindo para sair. O Vasco tem o Alan, que é multifuncional, com a camisa número 17. Enquanto você está revendo o gol do Nunes. O giro é bonito. Bateu com estilo, no cantinho, sem chances para o Fernando Praz. Você vê que é uma falta de atenção na marcação, né, Luiz? Tá sozinho lá. Tem o mesmo número de jogadores do Vasco, né? Falta de atenção. O Felipe talvez não tenha acompanhado ele na hora do cruzamento, né? Ficou marcando a bola. Renato, teve um cartão amarelo, é isso? E o Cássio ficou com a posse de bola. Perdão, Renato, o Alan ainda não entrou. Renato já confirma. Nunes fez o levantamento, chegou o Eduardo Costa, tirou dali, a bola voltou no Nunes. O William Barbi, o juiz entendeu que ele se atirou no Nunes. E na sequência a falta, uma falta do Nunes de irritação. Nunes tem amarelo, tá expulso, vai ser expulso. Já tinha amarelo no Nunes, ele ficou irritado. Mais ou menos o que aconteceu com o Diego Souza, que o juiz marcou uma suposta falta sobre ele. Foi para meio que revidar, né? E tá expulso o Nunes nesse finzinho de jogo. Um momento em que o Vasco vai sair um pouco do sufoco. A casa paga, né, Luiz? Exatamente o que aconteceu. O jogador mais faltoso da partida, essa é a quinta falta que ele realiza. Eu acho até que existiu a falta nele no início da jogada, conforme aquela existiu no Diego. Mas realmente, essa é uma falta para segundo cartão amarelo por pura indignação do jogador, né? Pelo menos nesse caso, o árbitro manteve o critério. Mas sinceramente, né? Os companheiros vão chamar ele de juvenil, né? O cara fez um gol de voleio, um gol bacana. Empatou o jogo, num jogo dificílimo pro Libertad. O Vasco acertou uma excelente partida, né, Júnior? É uma coisa do Diego Souza. Diego, que faz juvenil, pô. Tem certos momentos que você tem que ter a cabeça fria mesmo. Saber que o ambiente da Libertadores é esse, você tem que esperar o momento certo para fazer alguma coisa. Pois não, Renato? Uma confusão aqui, porque o Alan entrar em campo e se achava que era no lugar do Fagner, mas o Renato Silva também pediu para sair. E aí foi uma confusão, porque o Alan chegou a pisar dentro de campo para o Renato Silva sair. O Cristóvão mudou de ideia. Como o Alan entrou em campo sem autorização do árbitro, acabou levando o amarelo. E no fim das contas ele entrou no lugar do Renato Silva. E o Cristóvão levou uma dura do Alexandro, porque vários jogadores do Vasco pedindo para sair, sentindo, ele demorando a substituição do Alan. O Alexandro veio aqui: Cristóvão, a gente precisa botar alguém, Ele demorou nessa decisão, o Alan acabou levando o amarelo. Portanto, o Fagner fica em campo, entra o Alan, porém no lugar do Renato Silva. Muitos jogadores do Vasco extenuados. E é muito importante o Gaciba esclarecer pra gente, né? O substituto, ele só pode entrar em campo quando o substituído deixar as quatro linhas. É isso, Gaciba? Exatamente. Então ela se concretiza, a substituição, exatamente quando um sai e o outro entra.
Se o substituto entra no gramado antes da saída, na verdade a equipe está com 12 jogadores. Então o árbitro tem que aplicar o cartão amarelo, né? Nesse caso, muito bem aplicado. 38 minutos do segundo tempo. Bom, diminui um pouco a pressão, digamos assim, porque o Libertad, com a expulsão do Nunes, passa a ter o mesmo número de jogadores do Vasco. Cada um dos times com uma expulsão. Vai lá o Ayala para fazer a cobrança da falta e tome chuveirinho. O Cabadeiro é grandão. Vem levantamento, o Fernando Praz saiu. Ele e o Dedé, os dois se chocaram e os dois estão caídos. Globo, a gente se liga em você. E aí, Júnior? Essa é uma pergunta, Luiz, que todos nós nos fazemos, né? Logicamente, como o Cristóvão entrou substituindo o Ricardo, a gente não sabe até mesmo se a direção do Vasco vai manter, né, o Cristóvão como, vamos dizer, o treinador principal. A confusão com o Diego aí. Ele já tinha sido expulso aí, né? Cartão mostrando agora nós temos o momento que ele devolveu a garrafa. E o Nunes também depois foi expulso, saindo aí no mesmo lugar que o Diego. Passando pelo alambrado e indo para o vestiário. O Júnior completando. Vai no escanteio, depois eu completo. Então vamos lá, Ayala vai fazer a cobrança do escanteio. Você vê o Cabadeiro, você vê o Velasquez. Levantamento, chegou o Barreiro, tentou tocar essa bola. Chega para fazer o corte o Alain. Aí sai jogando mais uma vez o time do Libertad. Você queria completar, Júnior? Eu não sei o que é a direção, né? A partir do seu presidente, do Roberto, o que é que eles vão decidir, até mesmo para saber quais são as condições do Ricardo de dar treinamento, de ficar no campo. O Ricardo teve um problema gravíssimo, você tem que levar tudo isso em consideração. E bem ou mal, o Cristóvão está fazendo a sua parte, né? Está conseguindo manter. Acho até que a cara do time do Vasco teve poucas modificações em relação, né, ao que o Ricardo vinha fazendo, a manutenção do próprio elenco, o estilo de jogo, os conceitos de jogo, até porque o Cristóvão reza, né, entre aspas, na mesma cartilha do Ricardo, já que foi seu auxiliar durante muito tempo. O Ricardo está em fisioterapia, tem feito uma evolução maravilhosa, né? E ele tem muita vontade de voltar a trabalhar na beira do campo e todo mundo torce para que ele tenha condição de voltar às atividades normais. 42, parte final do jogo no estádio Nicolas Leoz, em Assunção, no Paraguai. O Vasco fez 1-0 com o Diego Souza, o Libertad empatou com o Nunes. Aliás, os dois foram expulsos. E olha o Samúdio, bobeira do Vasco, chegou Fagner, conseguiu tocar essa bola no vazio para o Dedé. Eles não foram expulsos juntos, né, simultaneamente. Cada um em um determinado momento do jogo. Aliás, por atitudes parecidas. Aí chega o Civelli, domina o argentino, tentou tirar dali e conseguiu. Eduardo Costa vem na marcação. Domina o Samúdio, faz o giro. Aperta o Fagner. Fagner se enrolou ali com o Samúdio deixou o pé. Foi agredido, vai. E vamos ver a atitude da autoridade. O senhor está simulando. É um favor de se levantar. É isso que acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer ali, viu? Em espanhol. Pois é, melhor em português no meu caso, né? Mas claramente o jogador do Libertad, depois da queda, aí tem a imagem, uma e duas. Exatamente, ele bate com o pé uma vez e na segunda ele ainda procura, tá aí, ó. Lógico que o Fagner dá uma valorizada, mas é uma agressão muito semelhante a que aconteceu com o Diego Souza. Muito confusa a arbitragem do Ossos hoje, questão de critérios, de aplicação de cartão amarelo, marcação de faltas. Não foi uma boa noite, não foi uma boa atuação, excetuando os dois cartões vermelhos. Esses sim, corretos, os dois artilheiros realmente pisaram na bola. Porque se esse aí é a joia da coroa, estamos perdidos na arbitragem sul-americana. Próxima quarta-feira o Vasco recebe o Libertad. Com esse empate, o Vasco precisa 4 minutos. 4 minutos de acréscimo. E muito da vitória na próxima quarta-feira. A torcida Cruz Maltina tem o dever de lotar São Januário, a colina histórica. Aí tem a inauguração do novo placar eletrônico. O estádio está passando por obras importantes. Tá prazeroso de estar na colina, né? Se o Vasco vai lotar, tenho certeza, o seu estádio na próxima quarta-feira. Aí o William Barbio. Olha o Barbio, vem no capricho. Ganhou. Só tem o Alexandre, 7 marcadores. Descolou pro Felipe, capricho Felipe. Bateu pro gol, a bola passou à direita. Cãibras do Felipe. Felipe sentiu. Cãibras para todos os lados, nas duas pernas nessa altura. E mesmo que seja uma câimbra pequenininha,
Quem sabe o juiz não para o jogo. Você viu que ele abaixou direto, né, os meiões, Luiz, porque tava na batata da perna para poder saltar. Isso dói, viu? Ah, é horrível, é horrível, é horrível. Ai, meu Deus, cãibra quando você tá dormindo e acorda com cãibra e tem um susto, dá a impressão que tem uma assombração no quarto de casa, né? Olha só, Dedé, Cabadeiro valorize muito, né? O Dedé tem um braço ali, mas o Cabadeiro dá um mergulho também. Dedé empurrou ali. Não tem arremesso de peso, que é o Dedé jogando. E tem também mergulho no 4 por 100, alguma coisa ali. O Dedé empurrou, só resta precisar se foi dentro ou fora da área. E vem levantamento. Subiu para fazer o corte o Dedé. Mas isso aí é a percepção do jogador também. O juiz perdeu meio controle do jogo nesse fim, né? Olha o levantamento aí. O Barreiro tá lá, mas a bola fica com o Alain. Ele toca no Alexandro. Alexandre perdeu, caiu de Maduro, chute, Praz defendeu! A bola veio num zigue-zague. O Ayala experimentou e por pouco não surpreendeu o Praz. Observe aí. Olha como vem essa bola, que perigo. De novo o chute do Ayala. E você viu a descaída que essa bola Ele teve? não deu tempo, Luiz, nem dele colocar ela pro lado. Ele defendeu do jeito que ela veio. E vem cobrança de escanteio. Levantamento. Fernando Praz foi lá para de soco tirada ali. 48, vamos entrar no minuto final. Aí você vê o Civelli. E vai fazer levantamento. E tome bola levantada. Subiu para fazer o corte o Fagner. É mais um escanteio. Acho que é o 12º escanteio para o Libertad. E vem cobrança de escanteio. Aliás, é o 13º. Aí o Felipe. Cobrança de escanteio. Tá faltando um pouquinho pro Vasco conquistar um ponto importantíssimo. Mas a bola sobra com o Civelli. Felipe na marcação. Civelli trouxe pra esquerda, que é a boa. Dedé subiu e jogou pra escanteio. Que sufoco nesse fim. Tá aí o Eduardo Costa, todos com cara de extenuados. Esse é o Burruchaga, o técnico do Libertad. Quarta-feira é São Januário o jogo. E vem cobrança de escanteio. Subiu Alexandro. No momento em que apita Henrique Ossis. Termina o jogo em Assunção. 1 para o Vasco, Diego Souza. Cãibras no Alexandro agora. 1 para o Libertad. Gol do Nunes. E aí, Júnior? O Nunes está tomando uma dura do Burruchaga. Luiz, como a gente falou, um segundo, Renato, em 6 pontos. Se o Vasco ganhar 4, vai ficar numa boa posição. Vai precisar vencer na quarta-feira que vem para encaminhar também a sua classificação. Diga, Renato. Esperando aqui o Felipe, vários jogadores caídos com câmeras, o William Barbie, o Fagner. Aqui eu vi o Felipe aqui que saiu reclamando do árbitro. Pô, não, a gente já sabia, o Cristóvão alertou que o presidente do clube deles da Comebol, não sei, enfim, a gente sabia que a gente tinha que jogar um pouco, muito a mais para não ser surpreendido. Infelizmente num lance eu acho que o Diego usou a força, eu acho que não foi com o cotovelo, enfim, eu estava longe, a gente deu motivo, ele acabou expulsando o nosso jogador, e eu acho que realmente foi uma derrota porque a gente poderia ter conseguido a vitória tranquilamente. Obrigado. Aí o Felipe se referindo ao Nicolas Leoz, presidente da Comebol, e o Libertad realmente é o time de coração do Nicolas Leoz. Vou tentar ouvir mais algum jogador do Vasco aqui saindo. Dá para comemorar um empate por causa das circunstâncias, a expulsão do Diego? Cara, um jogo muito difícil, mas queremos a vitória. Foi um ponto ganho, não foi 2 pontos perdidos. Mas aí a gente ainda não está satisfeito com a parada, com o jogo, porque queremos muito a vitória e tivemos uma oportunidade boa, um campo bom para jogar, mas foi válido um ponto porque o time se entregou em campo. Obrigado, um retrato aqui do que foi esse jogo pro Vasco, o Alexandre saindo mancando, Luiz. E não foi cãibra não, é uma lesão muscular, viu? Eu acho que ele passa a ser dúvida para os próximos jogos aí, Luiz. Muito bem, Renato, que na última imagem que nós tivemos do Alexandre, ele estava sentado puxando as pontas dos 2 pés, né? Enquanto a gente está revendo o gol do Diego Souza, que abriu o placar, o dia que depois acabou expulso de campo. O Vasco passou por um momento terrível, de muita tensão. No finzinho do jogo, a 10 minutos do fim, o Nunes foi expulso. O Diego oferecendo o gol aí, mandou um "eu te amo". Olha lá. E depois o Libertad empatou
Você está vendo o gol de empate do Nunes, dominou e mandou no cantinho. Curiosamente, os dois jogadores foram expulsos em circunstâncias parecidas e os dois foram expulsos, né?